tradução diz assim: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram juntamente. E glória a Deus, a página do 11. Continuando, capítulo 13. Expondo ou demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os essa é a minha linguagem, tá, irmão? Perversos dentre os batidos. Essa é a minha linguagem. E, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuraram tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais das cidades que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos ouviram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que o acompanhavam a Paulo o levaram até Atenas, e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, e partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo as cidades tão entregues à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes ao ouvidos. Queremos, pois, saber
saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e respiração a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifícios e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, o ressuscitando um dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio e Areopagita e uma mulher por nome Damaris, e com ele outros. Amém? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Fala conosco neste momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos irmãos, temos uma palavra aqui muito interessante. Palavra essa que nos chama a atenção no capítulo 17, a partir do versículo 23, que o próprio Paulo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, já depois de ter se convertido ao Senhor, depois de ter um encontro com o próprio Senhor Jesus, a gente observa que Paulo, ele já era um homem estudado, um homem conhecedor das leis, conhecedor dos mandamentos de Deus, mas além de ele ter um encontro, de ter um vasto conhecimento a respeito de Deus, a respeito dos mandamentos, a respeito das leis, agora ele tem um encontro com o Filho de Deus, com aquele que, além de cumprir todos os mandamentos, declarou para cada um de nós que só existe um Deus e só existe um Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava lá no deserto, a Bíblia diz que o próprio diabo veio tentar o Senhor. E o que ele disse? Se você se prostrar, se você me adorar, te darei tudo aquilo que você está vendo. Mas o próprio Senhor Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, somente ao teu Deus servirá, somente a Ele prestarás culto. Nós, como igreja, prestamos
Senhor, perante a trindade de Deus. Que trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Este mesmo Deus nos amou, nos salvou, nos libertou, e nós hoje estamos aqui o servindo. Da mesma forma foi com Paulo, queridos irmãos. Resgatou Paulo daquela vida que antes vivia, um homem matador, um homem perverso, que perseguia o povo de Deus. Agora ele está diante de um povo idólatra, que servia a deuses estranhos, que servia aos seus cultos, a um Deus de madeira, a um Deus de barro, a um Deus de gesso. Como ele mesmo disse aqui, para que sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, olha só, que a divindade, a divindade de Deus seja semelhante, versículo 29, capítulo 17, versículo 29, sendo pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro. Ou seja, o nosso Deus, ele não pode ser semelhante ao ouro, não pode ser semelhante à prata, não pode ser semelhante a um vidro desse que é feito por mãos humanas. O próprio Paulo, quando ele entra no templo idólatra, que ele vê ali os altares criados por aquelas pessoas, dizendo: esse aqui é o Deus que é criado para uma função. Esse é o Deus do sol, esse é o Deus da lua, esse é o Deus da chuva, esse é o Deus que cuida da terra, esse é o Deus da plantação. Para tudo as pessoas criam deuses, as pessoas criam deuses para adorar e servir a eles. Porém são deuses pagãos, deuses falsos, deuses feitos por mãos humanas. É por isso, queridos irmãos, que nós devemos atentar para uma coisa muito importante quando alguém diz: eu sou servo de Deus. Porque esse título definitivo de Deus, pode a pessoa estar servindo a Satanás e estar colocando ele como Deus. As pessoas colocam um simples objeto de ouro, mas conhecido como Buda, e diz que ele é um Deus. Então nós temos que prestar atenção, porque o nosso Deus, ele tem nome. O nosso Deus, nós clamamos por ele. É por isso que nas muitas orações do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Além de ele ser Deus, ele tem um reino, ele tem poder, ele é glorioso, ele tem toda a honra, ele tem toda a glória, ele tem todo o poder, ele tem toda a majestade, e ele tem amor por cada um de nós. Ele tem sentimento, ele não é uma coisa criada pela mão do homem, assim como nós vimos na história de Abraão, que era um homem que nasceu vivendo em um ambiente idólatra, que a própria Bíblia diz que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Porque Abraão vivia em meio à idolatria de seus antepassados, Abraão vivia em meio à idolatria de seu pai, à idolatria de sua família. Mas a Bíblia diz que Abraão passou a ouvir a voz de Deus, deixou aqueles deuses pagãos, deixou aqueles deuses de idolatria e passou a ouvir a voz de Deus. Queridos irmãos, é importante ouvirmos a voz de Deus, porque quando não damos ouvido à voz de Deus, muitas das vezes quebramos a cara, muitas das vezes nós nos decepcionamos quando deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem, ouvir a voz de coisas que nos atraem. Às vezes nós se acabamos neste mundo e perecemos porque não estamos dando ouvido a Deus. O nosso Deus, ele tem boca, ele fala, ele tem olho e ele vê. A Bíblia diz que todas as coisas estão visíveis aos olhos do nosso Deus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de nosso Deus. Para mim, para você, olhar humano, nós olhamos para cada um de nós e nos vemos vestidos de roupa. Quando Deus olha para cada um de nós, ele vê o nosso pensamento. É por isso que ele disse para Jeremias: os meus pensamentos não são o vosso pensamento, eu tenho um pensamento mais alto que o vosso pensamento, e os meus são pensamentos de
em um ambiente de pura idolatria, onde as pessoas não querem nada com Deus. Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que Paulo, com toda a sabedoria que ele teve, ele ainda teve mais autoridade e sabedoria quando a Bíblia diz que ele teve um encontro com o Senhor. Porque antes ele já entendia das leis, antes ele já entendia da Sagrada Escritura. Só que a Bíblia diz que quando ele pregava, as pessoas iam na Bíblia, iam lá no Antigo Testamento, iam na Torá, para verificar se aquilo que Paulo dizia estava validado com as Escrituras. Então, quando ele falava, as pessoas ouviam, guardavam, para depois analisar pelo texto. A gente lê o texto aqui, quem lembra? Para ver se as coisas estavam de acordo com aquilo que ele citou. Então, as pessoas se atraíram pelo ministério de Paulo, porque eles já tinham ouvido falar no Deus do trovão, já tinham falado no Deus da lua, nos deuses de madeira, no Deus de barro, no Deus da fertilidade da terra. Mas quando Paulo pregou o novo Senhor, pregou o novo Deus, muitos daqueles que propagavam a sua fé e idolatria tiveram ira contra Paulo e quiseram o matar, quiseram o prender, quiseram ali o assassinar Paulo. Mas Paulo não negou a fé, ele foi fiel, pregou o evangelho que Cristo anunciou, e a Bíblia diz que ele anunciou Jesus Cristo, e anunciou Jesus Cristo não morto, mas Jesus Cristo ressuscitado. Quem acredita no Deus? Graças a Deus. Aleluia. É interessante esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. É interessante, queridos irmãos, a forma que esse texto ele abrange para nós coisas extremamente ricas em sabedoria. Atos capítulo 17, versículo 11, ele diz assim: ora, estes foram mais nobres do que o que estavam em Tessalônica. Aleluia. Eram mais nobres do que o que estavam em Tessalônica, porque de bom agrado que receberam a palavra. Está lá, irmão, dizendo, ó, de bom agrado receberam a palavra. Sabe o que me chama a atenção no dia de hoje, irmão? A gente vem para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente pega, o pastor diz assim: ó, fulano, hoje você vai pregar, hoje você vai trazer uma palavra, hoje você vai ficar na frente do culto. E por incrível que pareça, irmão, não estou generalizando, não estou citando o nome, mas a gente ora o dia e diz: Senhor, Senhor, me dá uma palavra para me trazer para a igreja hoje. Eu estava no trabalho hoje, irmão, passei o dia trabalhando, passei o dia em pé, movendo peça para um lado, movendo peça para o outro, contando, batendo cabeça com matemática, mas na hora do descanso eu deitei, eu botei o fundo musical, botei meu fone de ouvido e eu deitei naquele lugar e falei: Senhor, me dá uma palavra para esta noite. Eu não estudei, eu não li, mas eu disse: Senhor, prepara o meu coração para aquilo que o Senhor vai falar. E olha onde o Senhor preparou o texto. E às vezes, quando nós chegamos aqui, que pregamos, não é só aqui não, nesse ambiente aqui não, é em todas as igrejas onde a gente vai, a gente começa a pregar a palavra de Deus, as pessoas ficam carrancudas, parece que a pessoa não está gostando, a gente está pregando, parece que está dando uma facada no camarada, parece que está derramando limão na boca dele, parece que está derramando vinagre na boca, o camarada fica com uma cara de azedo, negativo, todo tempo negativo, achando que conhece a Escritura mais do que o outro. Olha o que a Bíblia diz: os irmãos que eram nobres daquela época, Atos 17, capítulo 11, ele vai dizer: ora, estes foram mais nobres do que o que estavam antes em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim.